Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Hoje eu vou falar sobre os versos a menos que a tradução Novo Mundo tem. Aí você pode chegar para mim e falar assim: então o Adolfo vai descer o pau na tradução Novo Mundo porque eles omitem textos e porque não sei o que e tal. Hoje não necessariamente. Aí você pode falar: mas por que, Adolfo? Quem pega uma tradução Novo Mundo, por exemplo aqui, essa tradução Novo Mundo aqui, ela é a edição mais atual deles. O capítulo de Marcos 16, ele vai só até o verso 8, por exemplo. Ele não contém o verso longo, ele não vai até o verso 20, alguma coisa assim. São 12 ou 13 versos a mais que você tem no Evangelho de Marcos. Aí você pode falar assim, tá, então quer dizer que os testemunhos de Jeová omitiram isso da Bíblia deles porque eles quiseram. Não necessariamente. Por quê? Os testemunhos de Jeová, por mais que eles viajem na maionese, em alguns aspectos de tradução, em alguns aspectos não, em muitos aspectos de tradução eles viajam na maionese, e não seguem a maioria dos tradutores, o que os grandes tradutores falam. João 1, verso 1 é um grande exemplo. Né? Se você perguntar para os grandes estudiosos de grego, eles não vão traduzir João 1, verso 1 como eles bem entendem. Isso aí é o verso, tipo, é o verso mais conhecido. Mas, no caso da construção do texto deles, eles não estabeleceram texto grego nenhum. Antigamente eles utilizavam o texto de Westcott e Hort, e atualmente eles utilizam o texto de Nestlé. Eles têm uma preferência pelo texto eclético. E não é só eles, mas eles têm uma preferência pelo texto eclético. Logo, na tradução deles, eles vão baseando o texto grego deles no Nestlé 27, que é a informação que eu tenho, né? Essa tradução Novo Mundo aqui ela é embasada, ela é embasada na versão inglesa, e a versão inglesa é baseada no Nestlé 27. Se você for no Nestlé Aland 27, o verso 9 até o verso 20 de Marcos, eles estão colocados entre dois parênteses, né? Eles vão estar entre dois colchetes específicos dizendo que os editores do Nestlé Aland não estão confiantes no tocante a esse final, diferente de mim. Eu sigo uma outra linha de reconstrução textual que entende que esses textos, que essa passagem é autêntica. Já os editores do Nestlé Aland, eles não entendem dessa forma. Mantiveram um texto em grego aqui, porém, olha que interessante, porém, eles mantiveram o texto, mas porém eles colocaram essas duas notas de rodapé, esses dois colchetes na passagem. Não só nessas, mas em algumas outras passagens ao longo do texto, né? Não só de Marcos, mas do Novo Testamento inteiro. Logo, os testemunhos de Jeová, eles também seguem essa linha. Então é natural que a tradução deles remova esse texto. Aí você pode falar, então os caras da tradução Novo Mundo são tendenciosos. Não. Deixa eu dar uma olhada aqui na NVI, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui na NVI. Se eu não me engano, a NVI também já vai remover. A Bíblia de Jerusalém também remove o final longo de Marcos, por exemplo. Né? E eu estou falando aqui um fato. Ó, a NVI ela segue, mas ela vai dar alguma nota de referência no tocante. Ele coloca uma nota de rodapé. A NVI traz, mas coloca uma nota de rodapé sobre o assunto. Deixa eu ver a Bíblia de Jerusalém aqui. Deixa eu ver a Bíblia de Jerusalém. Evangelho de Marcos, Jeremias, Lucas. Ele também segue até o verso 19, verso 20, porém tem uma grande nota de rodapé aqui, o trecho final de Marcos. Então, enquanto que a Bíblia de Jerusalém e a NVI colocaram nas notas de rodapé, mantiveram o texto e colocaram na nota de rodapé, a tradução Novo Mundo omitiu o texto, seguindo o que eles acreditam. Aí você pode estar se perguntando assim, então eles foram tendenciosos, Adolfo? Não, eu não acho que eles foram tendenciosos. Eles estão seguindo apenas a abordagem que eles preferem seguir. Ponto. Nesse caso, eles seguiram a linha de reconstrução que eles costumam. Olha, nós não queremos que esse texto conste, então removeram. É interessante que se, por exemplo, a gente voltar aqui, não é uma discussão trinitária, tá? É uma questão de texto mesmo, discussão do texto.
Por exemplo, vamos supor aqui, ó, vamos supor não, aqui no texto da tradução Novo Mundo, você tem Mateus 28, verso 19. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês percebem que eles removeram o final longo de Marcos, mas mantiveram esse texto? Por quê? Porque esse texto ele é atestado nos textos gregos, né? Tanto no texto eclético, quanto na maioria dos manuscritos, quanto nas versões antigas e por aí vai. Então esse texto ele é atestado. Então o pessoal da tradução Novo Mundo não mexeu nesse texto, tá? Já no final longo de Marcos, onde há um questionamento, há uma dúvida, e eu estou falando seriamente, vocês podem pegar uma Bíblia de estudo como a Bíblia de Jerusalém, ou uma própria NVI, ou a sua Bíblia de estudo, e lá vai mencionar a questão do final longo de Marcos, a partir do verso 8, e vai estar em dúvida. Gostando ou não, está em dúvida. Querendo ou não, está em dúvida. Né? Eu entendo que é um texto atestado. Ponto. Eu já tenho um vídeo explicando sobre o final longo de Marcos. Vou tentar deixar um card aqui. Ok? Já o pessoal da tradução Novo Mundo, os editores da tradução Novo Mundo, eles entendem a linha que eles seguem, que é a linha eclética, a linha que eles seguem e que eles entendem não consta. Então eles não colocaram na tradução deles. Até coloca uma nota de rodapé, segundo os antigos manuscritos confiáveis, o Evangelho de Marcos termina com as palavras do verso 8. Veja Apocalipse A3. Então termina no verso 8. Então não vejo problema nisso, porque eles estão seguindo aquilo que eles acreditam. Ponto. Né? O engraçado é que no tocante à tradução, muitas vezes eles não vão seguir os grandes acadêmicos. Né? E por aí vai. Então, assim, fica meio subjetivo, mas aí não estou aqui para trabalhar a questão de tradução, o qual eu já trabalhei aqui bastante em alguns vídeos meus. O que eu só quero informar é que, por exemplo, final longo de Marcos, João 8, né, a perícope da mulher adúltera, João 7,53 a João 8,12, deixa eu pegar aqui. Eles também removem, né, isso aí, ó, 7,52, e aí começa no 8,12. Eles removeram a perícope de João, né, a passagem da mulher adúltera, que também é um outro texto que tem questionamento. Atos 8,31, deixa eu ver aqui, Atos 8,31, eles não vão ter colocado também 4, 5, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31. Atos 8, 31 ou 8, 38? Atos 8, 37, aqui ó. Atos 8, 37 eles removem e por aí vai. Então, eles entendem que alguns textos aqui eles não constam. E, por exemplo, teve uma alteração em Judas 5, que eles fizeram no texto. Judas 5, por exemplo. Aí você pode falar, tá bom, Adolfo, então Judas 5 eles alteraram o texto da maneira que eles quiseram, né? Deixa eu pegar aqui. Judas 5, fala assim, embora vocês estejam plenamente cientes de tudo isso, quero lembrar-lhes que Jeová salvou o povo da terra do Egito, mas depois destruiu os que não mostraram fé. Né? Aqui fala Jeová. Se você pegar nas traduções mais antigas, elas trazem Jesus. Algumas traduções, se não me engano, a Bíblia Ave Maria, o Nestlé Aland mudou essa variação, né? Colocou para Jesus. Então, por exemplo, eles seguiram o Nestlé 27. Se você pegar no Nestlé 28, deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tinha separado a quinta edição revisada aqui. Na quinta edição revisada, eles usaram o Nestlé 27. O texto de Nestlé 28 e quinta edição revisada é o mesmo. Se a gente for lá em Judas 5, deixa eu pegar aqui Judas 5. Eles alteraram para Jesus. Eles alteraram para Jesus, não, mantiveram Jeová. Aqui na quinta edição revisada, ou no Nestlé chamado Nestlé 28, deixa eu pegar aqui, Judas 5, Jesus, o seu povo, da terra do Egito libertou, né? Aqui fala que Jeová salvou um povo da terra do Egito. No texto grego aqui, da quinta edição revisada, eles alteraram para isso. Então vamos lá. Quando essa tradução ela for feita numa edição de um texto grego mais recente, eles vão ter que colocar Jesus.
Vão ter que colocar não, eles vão dar preferência de colocar Jesus, porque necessariamente esse texto aqui é o texto eclético, é o Nestlé 28, né? O Nestlé 28 também é o mesmo texto, essencialmente, que a quinta edição revisada, são os mesmos editores. Então eles vão colocar Jesus. Por quê? Porque essa é a linha que eles vão seguir. Eles seguem até teoricamente a teoria, o texto eclético. E por aí vai. Então, assim, não adianta você chegar e falar, vocês removem textos da Bíblia e não sei o quê. Primeiro, antes de você fazer essa crítica, antes de você falar isso, você vai ter que ver se os acadêmicos que não são testemunhos de Jeová, não os testemunhos de Jeová, mas se os acadêmicos da crítica textual, como Bruce Metzinger, Wilson Paroski, Bart Ehrman, falam sobre determinadas passagens, e aí você tem outros, falam sobre essas passagens se elas constam ou não, pela linha eclética. Se eles falarem que não constam, e os testemunhos de Jeová removeram, a gente não pode falar nada, isso é fato. Isso aí você vai estar sendo incoerente. É claro que se você seguir uma linha de reconstrução textual diferente do texto eclético, como é o meu caso, eu vou discordar do que eles fizeram. Mas isso não é por causa em si do remover ou não, é por causa da metodologia utilizada. Então isso temos que tomar cuidado. Isso nós temos que tomar cuidado, entendeu? Então é isso. O que eu tenho a dizer sobre isso? Sobre a tradução Novo Mundo em si. Tem algumas incoerências, né? Ela contém suas incoerências. Toda tradução tem, mas a tradução Novo Mundo ela tem alguns pontos-chave, né? No tocante à cristologia, principalmente. Mas no caso de remover versos bíblicos do Novo Testamento, do Antigo Testamento eu já não posso falar nada. Eu já não vou falar com tanta propriedade, mas do Novo Testamento. Remover alguns versos do Novo Testamento, antes de você falar que a tradução Novo Mundo removeu, você tem que olhar no texto grego em que ela utilizou. E aí você vê lá se tem dois parênteses ou não, se os acadêmicos concordam com essa leitura ou não, e por aí vai. Então, é só isso que eu digo para vocês que acompanham meu canal. Primeiro, para vocês não passarem feio, né? Porque aí você vai discutir com o cara, aí o cara vai lá e pega assim, ó, então tá, mas o Nestlé Aland 27 aqui, ó, tá colocado entre dois colchetes que diz que o texto não é confiável. E aí? E aí você pega e você usa uma Bíblia do texto eclético e aí você tem que ficar quieto, né? Mas ela remove 1 João 5,7. Não é só a tradução do mundo que remove 1 João 5,7, né? Como a joanina. Né? Você tem o texto majoritário que remove, você tem o texto eclético que remove, e por aí vai. No caso de Atos 8,37, por exemplo, o texto majoritário remove, o texto eclético remove, porque não consta na maioria dos manuscritos e nem nos manuscritos mais antigos. Aí você vai ter algumas passagens que você tem a discussão, por exemplo, o próprio final longo de Marcos e a passagem da mulher adúltera, a extensão maior uma extensãozinha porque teu é o reino, a glória para todos sempre, amém, da oração do Pai Nosso, e alguns outros pequenos textos ao longo do Novo Testamento, que você vai ter discussão. E discussão é natural em qualquer desentendimento e tudo é só questão de opinião. O que eu só estou tentando trazer aqui para vocês é para vocês tomarem cuidado e não passarem feio. Tá? É só isso. Tá? Concordo com a tradução Novo Mundo? Não. Acho uma boa tradução? Necessariamente não. Né? Mas posso criticar porque eles removeram alguns textos? Não, porque eles estão seguindo a linha eclética. Estão aplicando ela na prática. Concordo com isso? Não concordo. Mas vou criticar eles por isso? Não, eles seguem essa metodologia e ponto. Quando eles atualizarem a Bíblia para o Nestlé 28, que a tradução deles foi baseada no Nestlé 27, que eu tenho aqui no nosso, que eu citei, né? Enquanto que eles, se permanecerem no Nestlé 27, eles vão seguir isso. Quando eles forem para o Nestlé 28, aí você vai ter passagens que eles vão alterar. Pelo menos 33 versos você vai ter uma alteração maior ou menor na tradução. Sendo para mim a variante mais principal em Judas 5, onde que em vez de falar Jeová libertou o povo do Egito, fala Jesus, o Nestlé 28, a quinta edição. Quando fizer isso, aí, meu amigo, a gente vai descobrir se eles vão estar sendo coerentes com o texto grego deles, em que eles seguem, ou não. E por aí vai. Já no tocante à tradução em si, por tradução em si, que não é o foco do vídeo, como eu disse, nem sempre eles seguem os grandes acadêmicos. E aí, bola para frente, ok? Esse vídeo foi um pedido do Elias Marcos, né? Ele
fez uma pergunta para mim no Facebook e eu falei, eu vou responder em vídeo. E tá aqui a resposta. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, curta, compartilhe, né? E por aí vai. E eu já sei, como sempre, vai vir uns testemunhos de Jeová ficar de mimimi, mesmo quando eu estou informando as pessoas para não cometerem alguns erros ao falar da tradução Novo Mundo. Pronto. É uma pena. Mas a gente sabe por que faz isso.